não intervenha aqui na economia, na economia, porque você aqui me atrapalha. Ao que o Estado, de algum modo, responderia, mas escute, mas eu preciso assegurar a polícia, assegurar o judiciário, eu tenho algumas funções de embaixadas, eu tenho algumas funções próprias do Estado. Então, desculpe, senhor particular, senhor indivíduo, não dá para fazer isso, eu preciso atuar na economia para gerar recursos. Ao que vem uma solução de compromisso, eu diria que esse era o papel do tributo, nesta época desse Estado individualista, Estado liberal, o Estado liberal é dizer, olha, faz o seguinte, Estado, se é esse o seu problema, se você precisa de alguns recursos para assegurar, inclusive, que esse mercado aqui funcione, vamos combinar uma coisa, eu pago para você ficar no seu lugar. Ou seja, eu estou disposto a pagar o tributo para que você, Estado, não seja um agente econômico e você vai viver aí, você fica desse lado, eu fico do lado de cá, e você me deixa produzir o que eu tenho que produzir. O seu papel, Estado, de algum modo, você, Estado, não pode vir para o lado de cá. Vocês estão falando de um Estado assim, uma visão extremamente liberal, Locke da vida, que estaria colocando essa visão bastante liberal. Este liberalismo, essa visão de liberdade individual, teve um grande choque no século XX. No século XX é quando vem uma ideia de Estado social. E a mudança vem até pelo próprio conceito de liberdade. O que é ser livre? Se até então liberdade era algo que fluía individualmente, no século XX muda-se o conceito de liberdade para liberdade ser algo coletivo. Ou seja, eu só sou livre se outros também forem livres. O exemplo é muito simples. Você provavelmente pensa que é livre. Eu já estive em Porto Alegre algumas vezes, eu vivenciei, infelizmente, já aí, algo que em São Paulo vivenciamos há mais tempo, que é uma sociedade em que você, para andar de carro, você anda com vidro fechado, se não for com carro até blindado, que você tem lugares que você não pode andar. Ou seja, haverá regiões que você não tem coragem de sair, não tem coragem de passar por ali. Na verdade, você que pensa que é livre, tem que ir no seu apartamento, no seu prédio, precisa ter segurança, porque você não tem coragem de sair, você fica preso em casa de algum modo. Não estou falando por causa do Covid, não. Eu estou falando para uma sociedade em que existe tamanha diferença social que você não tem segurança, você não se sente livre. Só para comparar, se você tiver o mesmo patrimônio vivendo aqui no Brasil ou vivendo na Suécia, na Alemanha, será certamente a sua sensação de liberdade é distinta. Eu morei na Alemanha há algum tempo, eu não conheço um alemão que cogite a hipótese de não comprar um carro bonito, porque ele corre o risco de chamar a atenção e ser assaltado. Eu fico pensando, que eu conheço alguns alemães, imagina se eu dissesse para eles, olha, faz o seguinte, não compre essa Mercedes, porque você vai chamar muita atenção. É melhor você ficar um carrinho mais simples, que você anda tranquilamente. Não use esse relógio, é melhor andar com relógio de plástico, porque o relógio de plástico não chama atenção. Ou coisas como essas. Se você pensar bem, você que se acha livre, você não é tão livre. Não existe liberdade numa sociedade desigual. Quanto mais igual a sociedade, tanto mais se flui a própria liberdade. Tanto mais não precisa ser muito igual, veja, claro que na Alemanha existem diferenças, mas o fato de não haver miséria e tudo mais, permite que aqueles que conseguem se dar muito bem, puxa, eu conheço alemães, o alemão adora um carro, e adora o carro bonito, e paga caro por um carro bonito. Mas não tem a mínima hesitação em andar com esse carro e ficar achando que tem algum risco com isso. Ou seja, esta percepção de que o alemão pode andar com o carro que ele queira e eu não posso, é que vai me dar um conceito de dizer, espera aí, para eu ser livre, eu preciso de um requisito a mais. Para eu ser livre, é necessário que outras pessoas da sociedade que eu vivo
também tem um grau de liberdade. Liberdade é algo que se vive coletivamente. Quando a liberdade deixa de ser individual para ser coletiva, o Estado passa a ser aquele estado do bem-estar social. Por quê? O Estado é chamado a prover a liberdade coletiva. Se eu tinha dito que no século XIX tributo era um preço da liberdade, era o preço que eu pagava para ser livre, o Estado fica aí, eu pago um preço por isso. No século XX, o tributo também preço da liberdade, mas num outro sentido. Eu pago para que o Estado proveja a liberdade coletiva. Só que, e aí vem o ponto, quando eu avanço nessa crença, quando eu encarrego o Estado de prover liberdades coletivas, ele acaba se agigantando, porque, é claro, é muito caro. A carga tributária no século XX é brutal. É assim, gente, é uma coisa interessante, vocês que começam a gostar de direito tributário, tentar pegar textos do começo do século XX e olhar quais eram as alíquotas dos tributos, ver qual era a carga tributária que existia. Ela era hoje, para termos de hoje, risível, risível. Mas por quê? Naquela época o Estado era o Estado mínimo e pagava pouco. De repente, o Estado do bem-estar social, esse Estado que tem que prover liberdades coletivas, ele é muito caro. E é claro que a carga tributária cresce muito. Mas cresce tanto, cresce de modo desmedido. Ou seja, na medida que todo tributo se justifica porque provê liberdade coletiva, na medida que existe uma ansiedade por liberdade coletiva, não há mais que se cogitar limite à tributação. Todo tributo se justifica por si, porque ele gera liberdades coletivas. Ele assegura os direitos, os chamados direitos individuais, os direitos sociais, as tais liberdades coletivas. A ponto que, e talvez seja assim a expressão que a gente encontra, até hoje, as pessoas falam muito sobre isso, mas que surge nesse período, é a ideia de que eu tenho que pagar um tributo para que o Estado possa gerar direitos individuais. Ou seja, surgiu uma expressão que vocês encontram e que, infelizmente, a gente vê repercussão ainda no nosso judiciário, a expressão que vocês vão encontrar chamada o dever fundamental de pagar tributos. Essa expressão surge, assim, na língua portuguesa, veio por um autor português, José Casal Tavares, na sua tese de doutorado. Era uma tese que não era de direito. Casal Tavares é jurista, ele é professor em Coimbra, na área de direito, mas a tese dele era de política, ciência política. E numa tese de ciência política, ele sustentava que se existem direitos fundamentais, eles são financiados. E o financiamento do direito fundamental, a contrapartida, o outro lado da moeda do direito fundamental é o dever fundamental. Ou seja, se eu quero ter direitos fundamentais, eu devo financiar por isso. Esta tese do dever fundamental de pagar impostos, ela abre o espaço para a falta de medida. Mais uma vez, assim como eu já dizia com relação à liberdade coletiva, eu posso dizer, olha, na medida que eu não... Assim, quem é contra liberdades fundamentais? Todos somos favoráveis. Poxa, se você é favorável à liberdade fundamental, como você pode ser contra a pagar a sua parte em tributos? Você tem que pagar sob pena de você ser patriótico, ou seja, toda tributação se justifica a partir do dever fundamental, já não há limite. Você começa a relativizar temas como legalidade, anterioridade, etc., em nome do dever fundamental, porque todos temos que contribuir em nome de um bem maior. Na medida que existe um bem maior, que são os direitos fundamentais, o dever fundamental se torna a grande expressão utilizada para justificar toda e qualquer tributação. E assim nós viemos. Até que, bem mais recentemente, eu estou me referindo agora, eu vou pegar uma data, eu vou pegar um marco. Gente, quando a gente fala em marcos, obviamente é um marco, mas não é daquele dia para o dia seguinte, tal, não é como se antes e depois. Mas um marco que ficou bastante interessante em termos históricos, vocês certamente estudaram,
foi a chamada queda do Muro de Berlim. Porque naquele momento, aquele Estado gigante passa a ser questionado. Questionado do seguinte modo: veja, é verdade que nós, sociedade, nós queremos prover liberdades coletivas, que não queremos tamanha miséria, queremos uma sociedade com mais gente ganhando dinheiro, queremos prosperidade. Queremos direitos individuais e sociais fluidos. Mas, na queda do Muro de Berlim, o que se tem de novidade é se dizer, mas Estado, quem foi que disse que é você quem deve prover isto? Porque você, Estado, se revelou paquidérmico. Você passou a se autoalimentar. Nós, sociedade, te entregamos dinheiro para que você nos trouxesse prosperidade, crescimento e igualdade. No entanto, você se torna um buraco sem fundo, em que nós colocamos o dinheiro é absorvido e nós vemos que nada mudou. Se você, Estado, é incapaz de entregar o que você prometeu. Então, você cobra um preço alto pela liberdade coletiva, mas você não entrega. A queda do Muro de Berlim é um momento marcar em que a sociedade fala, eu tenho o meu papel. Ou seja, não é que eu quero voltar ao individualismo de ter liberdade individuais. Não, eu quero uma sociedade, eu quero liberdade coletiva, eu quero todo mundo fruindo do melhor. Mas não é mais por você, Estado. A sociedade vai gerar isso. Sim, a Constituição assegura o acesso à moradia, mas acesso à moradia pode se dar por dois caminhos. Porque o Estado provê, ou porque a sociedade gera meios para que a pessoa possa comprar sua moradia. Veja, o importante é que alguém tenha moradia. Mas não precisa o Estado dar, basta que seja assegurado que as pessoas tenham acesso à moradia. A moradia, a educação, saúde e queijamos. Ou seja, o desafio no século, esse Estado, que eu chamei de Estado do século XXI, no Estado do século XXI, a sociedade diz, deixa comigo. Porque, é claro, o Estado, você tem o seu papel, mas você já não tem mais eu vou usar o termo monopólio. Você não tem mais um monopólio, não é só você o fornecedor de liberdades coletivas. A sociedade também vai fornecer liberdades coletivas. Na medida que eu reconheço que o Estado tem o seu papel, mas que a sociedade também tem, aquela postura que eu tinha antes, de que tudo se justificava no Estado, porque o Estado, ao tributar, gerava liberdades coletivas, ganha uma grande barreira. A barreira é dizer, Estado, cuidado, você pode tributar, mas você não pode avançar a ponto de sufocar a sociedade, porque a sociedade também é uma garantidora de liberdades coletivas. As liberdades coletivas que nós queremos já não são mais fornecidas apenas por você, Estado. Você tem o seu papel, mas não se esqueça de que a sociedade também tem o seu. Então, é necessário assegurar algumas barreiras para que possa florescer essa sociedade coletiva, sobre essa sociedade, esse mercado, possa florescer o mercado. Porque no mercado eu vou conseguir gerar mais. No mercado eu vou conseguir gerar empregos, moradia, etc. Então, quando a gente vai falar agora em assegurar, dar segurança jurídica, quando a gente vai falar das limitações ao poder de tributar, nós não estamos aqui a defender o indivíduo em face do Estado. Nós estamos aqui a assegurar o mercado. É dizer, eu preciso ter um ambiente de segurança jurídica, porque investidores poderão colocar o seu dinheiro nesse mercado e, com isso, vão poder gerar um tal de emprego, moradia, etc, etc. Ou seja, você falar que a Constituição brasileira impõe barreiras ao Estado
Já não é mais um discurso individualista. As barreiras não estão lá para proteger o indivíduo, estão lá para proteger o próprio mercado, para que haja um ambiente em que todos possam investir, dentro da crença de que, havendo um mercado, você pode ter mais empregos. Ou seja, a pergunta que a gente faz, é claro, é dizer, será que os mesmos reais entregues ao Estado ou entregues à sociedade, qual deles vai gerar mais liberdades coletivas? Qual deles vai gerar mais prosperidade? Ou seja, acho que eu espero ter sido claro esse primeiro ponto, que o nosso tema de hoje, quando a gente fala sobre a importância da segurança jurídica, é dizer, eu preciso ter um ambiente que possa atrair investidores que possam deixar o dinheiro aqui. Por quê? Quando eu tenho a insegurança jurídica, e a gente vai falar sobre isso, eu afasto o tal do investidor. Ou seja, quem é louco de pôr o dinheiro num ambiente em que as regras mudam o tempo todo? E eu não poria. Faça um teste, imagine você, que está aqui no Brasil, tivesse uma chance de investir na Namíbia. Eu não conheço a Namíbia, então citei a Namíbia por acaso. Mas você vai se informar sobre a Namíbia e descobre que lá não se respeita a legalidade, não se respeita as garantias mínimas. Você vai pôr o dinheiro, você não sabe se vai voltar. Você poria o seu dinheiro na Namíbia sem ter segurança de quais vão ser as regras do jogo? Quem é louco? Se você puser, é porque você é jogador. Ou seja, jogador põe. Mas jogador gosta de altos prêmios. Jogador arrisca porque quer um alto prêmio. Ou seja, no mesmo sentido, cada vez que eu reduzo a segurança jurídica, eu passo a atrair para o meu espaço apenas jogadores. Quanto menor a segurança, mais apetite de risco tem que ter a pessoa para investir num ambiente de segurança. Ora, quem investe com apetite de risco, investe para ganhar muito. Portanto, vai cobrar um preço, que a gente chama de spread, muito alto para remunerar o risco que teve. Ou seja, é claro que quanto mais insegurança, maior o prêmio que eu quero de contrapartida. Então, quando a gente prega segurança jurídica, estabilidade nas relações, um sistema tributário conhecido, previsível, o que a gente prega, na verdade, é um ambiente em que já não é necessário ser jogador para investir aqui. Daí a gente passa agora a olhar a nossa Constituição e pensar que ela oferece uma série de garantias, pelo menos no texto. Só que essas garantias, infelizmente, vão se frustrando. A gente começa com a ideia da legalidade. Puxa vida, nenhum tributo sem lei que o estabeleça. É algo básico, uma garantia que nós temos de ser sem lei não vai haver tributação. Mas eu pergunto, será que esta legalidade que o Constituinte pregou e que de algum modo oferece essa limitação, será que ela vem sendo respeitada? Como é que é a situação atual? É verdade que os tributos somente são cobrados por lei? Formalmente, sim. Mas você começa a encontrar um fenômeno que eu chamei já em alguns textos de suave perda da liberdade. O que é a suave perda da liberdade? Ela ocorre quando o legislador abre mão da sua prerrogativa de legislar sobre tributo e de um modo extremamente discreto. De que modo? Houve um caso agora com PIS e COFINS. Agora não, já foi há alguns anos, mas está para se examinando isso. Quando se cria o tal do PIS e COFINS, cria-se um tributo, uma alíquota determinada, daí vem um dispositivo dizendo fica o Poder Executivo autorizado a reduzir e restabelecer a alíquota das contribuições em algumas situações. Mas nem arrola muito bem as situações. No caso, seria aplicações financeiras. Daí o nosso executivo, com base na lei, reduz a zero a alíquota do PIS e COFINS sobre receitas financeiras
Mas não sobre todas, sobre algumas. Por exemplo, juros sobre capital próprio, ele diz, não, esse eu vou cobrar. Ele, ou seja, ele escolhe o que ele dá, o que não dá. Ele é executivo. Olha que situação curiosa que eu fiquei. Eu tenho a legalidade, mas o legislador tributa todo mundo e o executivo, com base na lei, isenta alguns. Então, isso já não tem mais uma legalidade, tão legalidade assim, porque aqueles que têm isenção tiveram-na por um favor do Poder Executivo. É dizer, quem é amigo do rei tem a isenção. Quem não é, aplica a lei. É assim, na época do Getúlio Vargas, eu não vivi essa época, mas eu aprendi que se dizia aos amigos tudo, aos inimigos a lei. É um raciocínio meio ditatorial, mas é mais ou menos o que nós ficamos aqui nessa circunstância. Porque quem agrada o executivo tem isenção. Quem não agrada, pague o que está na lei. E pior, veja o que aconteceu. É assim, não, mas pergunta agora a você, Bárbara. Se você tivesse numa situação em que você tem direito a pagar a alíquota zero por um decreto, o seu professor de direito tributário dissesse, não, isenção é só por lei. Eu lhe pergunto, Bárbara, você pagaria o tributo? Ou você vai assim, mas se eu tenho um decreto me dando isenção, eu não pago. Provavelmente você dizer, eu não vou pagar. Aliás, claro que não. Hein? É assim, tonta, né? Ninguém é tonto. Claro que eu não vou pagar, tem um decreto me autorizando. A lei previu, mas a lei é inconstitucional. Mas a lei previu, o decreto está aqui, ninguém vai cobrar. E eu não vou pagar. Mas daí aconteceu, Bárbara, que eu preciso contar, que aconteceu um passo seguinte. Anos depois. Lembra que a lei fixava uma alíquota, depois a lei autorizava o decreto a baixar a zero, e o decreto baixou a zero, certo? Daí veio um outro decreto que restabeleceu pela metade a alíquota. Então, a alíquota da lei é desse tamanho, o primeiro decreto pôs a zero, e o segundo pôs na metade. E agora, Bárbara, como é que você faz? Você paga o que está na lei? Você fala que você tem direito a zero ou você toma pagar metade? Porque você teve um aumento de tributo de zero. Veja, a alíquota nominal da lei era 9 e tanto. Caiu para zero, veio o decreto pôs em 4 e pouco. De zero para 4,5 houve um aumento de tributo. Mas quem foi que aumentou? O decreto. Passou pelo legislativo? Não. Ou seja, a legalidade, aquela que você estudou, foi jogada no lixo. Foi jogada no lixo porque, de repente, você tem uma visão distinta sobre o que seria a legalidade. Ou seja, eu chamei isso de suave perda da liberdade por conta disso. Vamos olhar outras questões que você vai enxergar disso. Há outro princípio enorme. O princípio que está na Constituição também é o princípio da irretroatividade. Puxa, esse é muito. A irretroatividade vai dizer que a lei não se aplica a fato pretérito. Puxa, isto é uma garantia. É uma garantia, mas se você pensar bem, ela diz muito pouco em termos de segurança jurídica. Porque, do modo como eu tenho hoje na Constituição, a garantia é a lei não se aplica a fato pretérito. Portanto, ela só se aplica a fato futuro. Só que, do ponto de vista de segurança jurídica, existe um outro elemento que vai além da retroatividade. É o que a gente chama retrospectividade. O que é uma lei retrospectiva? Ela se aplica ao futuro, portanto, ela não é retroativa, mas este fato futuro, ele é apenas consequência de um fato passado. Deixa eu dar um exemplo para você. A lei do imposto de renda. Pela lei do imposto de renda da pessoa jurídica, eu sou tributado no que a gente chama regime de competência. Então, não interessa se eu recebi o dinheiro. Vendi, já devo tributo. Então, importa que ocorra a venda, que eu entreguei o bem, devo tributo, irrelevante se houve pagamento ou não houve pagamento. A regra é competência. Só que a própria lei do imposto de renda admite que, em certas circunstâncias,
eu posso deixar para pagar o imposto só quando eu vier a receber de verdade. Um exemplo que eu lhe dou é se você vender para o governo. Então, vendas para o governo, se você vender para o governo, você vendeu, entregou, você não paga nada. Só quando o governo te pagar é que você vai pagar o tributo. Ou seja, você adota regime de caixa. Então, vamos dizer que você fez uma venda, calculou o seu preço, etc., entregou para o governo, e está lá para receber, e o governo, obviamente, atrasa, tal, está lá para receber. De repente, entre a sua venda e o recebimento, ocorre um aumento do tributo. Perceba, a lei é desta data, o fato gerador é o recebimento, que ocorre depois da lei, portanto, essa lei não é retroativa. Só que o recebimento é fato que independe de você, porque dependia de você vender ou não vender. A venda, a entrega, tudo aconteceu aqui. Agora você só voltava para você receber. Pergunta: como você fica quando você tem uma lei retrospectiva? Veja, a sua segurança jurídica que você cria acaba sendo jogada no lixo diante de uma possibilidade de uma lei atingir decisões suas passadas. E assim funciona. Vamos avançar. Falei de retroatividade. Tem uma situação que ficou ainda muito pior. Gente, aqui é o agravo regimental no agravo de instrumentos 783-509. Uma decisão extremamente infeliz, daquelas que me incomodam. Basicamente, eu vou ler o que ela diz. A Corte firmou o entendimento, segundo o qual a revisão ou extinção de um benefício fiscal, que por se tratar de política econômica que pode ser revista a qualquer momento pelo Estado, não está restrita à observância dos princípios constitucionais da anterioridade e da irretroatividade. É dizer, o nosso Supremo Tribunal Federal tem uma decisão dizendo que a revogação de um benefício fiscal, que é uma mera política econômica, não precisa respeitar a anterioridade do tributo, nem a irretroatividade. Isso é uma loucura. Quer dizer, eu tenho um benefício fiscal, gozo do benefício fiscal, e, de repente, é possível uma revogação dele retroativa. Eu fico assustado em contar coisas como essas e a gente dizer que isso já aconteceu no nosso Supremo. Na verdade, o pior de tudo é que essa decisão, que de fato admitiu revogação de benefício fiscal, ela cita jurisprudência do tribunal. E a jurisprudência, quando você vai ver, o caso concreto, que era a base deste outro, o caso concreto era uma situação, deixa eu contar para vocês, esse caso é interessante, para você ver o que acontece quando você vai na prática e vê o ambiente de insegurança jurídica. Hoje você trabalha tudo com meios eletrônicos, mas não era assim. Assim, diário oficial era no papel, tá? Então vamos voltar à época do diário oficial no papel. Daí bom, nós tínhamos já o princípio da anterioridade. E por conta do princípio da anterioridade, era extremamente comum no Brasil, eu vivenciei muito isso, muitos anos, que no dia 28 de dezembro, 29 de dezembro, se aprovasse o que a gente chamava de pacote fiscal. Uns diziam que era embrulho, né? Porque vinha tanta coisa que era um embrulho para o contribuinte. Mas era um pacote fiscal, ou seja, aumentavam-se vários tributos. Num certo ano, chegou dia 28 de dezembro, 29 de dezembro, 30 de dezembro, e não saía o tal do pacote fiscal. Eu lembro disso. Eu lembro que foi o primeiro ano que eu falei, puxa, não vai sair pacote fiscal esse ano. Vamos continuar com as mesmas regras. Para o tributarista, eu era um jovem tributarista nessa época, mas era uma grande novidade, primeira vez, porque eu estava acostumado todo ano assim, sabe, 1º de janeiro que você brinda? Eu falava, o pacote fiscal, porque todo ano tinha um pacote fiscal. Aquele ano, de repente, não. Dia 30 de dezembro, sexta-feira, eu lembro que não aconteceu nada. De repente, na segunda-feira, sábado foi dia 31, domingo foi dia 1º, no dia 2, os jornais noticiam um grande aumento de tributos, dentre outras coisas,
os prejuízos. Sistema variativo. Aproveitar, já não podia. Tem alguém ligado, seria bom desligar. Alô? Alô? Alguém está com o microfone ligado, está atrapalhando a gente. Como é que a gente faz? Aí tá. Deixando em 10º lugar. Pronto. Obrigado, host. Ainda bem que você fez isso. Estava difícil. A gente perde a noção. Bom, então eu estava contando. Então, no dia 2 de janeiro, segunda-feira, eu achando que não tinha nenhum aumento, eu fico sabendo que tinha tido um baita aumento de tributos, dentre os quais tinham cortado a possibilidade de aproveitar prejuízos fiscais. Contribuintes ficaram revoltados. Onde já se viu? Não pode aumentar tributo. Não aumentou, azar o seu, você não pode aumentar posteriormente. Daí foi se discutir a questão, para resumir, convenceram o nosso Supremo Tribunal Federal de que no 31 de dezembro, que era um sábado, a imprensa oficial, que estava fechada, abriu, editou um diário oficial, que ninguém comprou, porque o diário oficial, insisto, era circulava para todo mundo. Ninguém recebeu o diário oficial no sábado. Mas teve uma pessoa que não devia. O que você faria, Bárbara, no dia 31 de dezembro à tarde? Provavelmente você sairia com o seu cachorro passando na rua, passaria na imprensa oficial, bateria na porta e perguntaria: por acaso temos um diário oficial? Ao que a pessoa diz, o diário oficial diz: oh, acaba de sair um fresquinho. Isso aqui é o diário oficial fresquinho, quentinho. E a pessoa comprou. Se você não acredita, eu também não acredito, Bárbara. Mas o Supremo acreditou que houve um exemplar vendido, o que foi suficiente para atender o princípio da anterioridade. Ela fica pasmo. Mas o fato era esse. Então, o caso concreto é que aquele aumento de tributo não ferir a anterioridade, a revogação dos prejuízos fiscais, que o Supremo chamava de benefício fiscal, não feriu a anterioridade. Por quê? Porque o diário oficial era do ano passado, do sábado. Esse era o caso concreto. Só que a ementa, em vez de dizer não se feriu a irretroatividade nesta revogação desse benefício, saiu assim mais ampla. A revogação do benefício fiscal não feriu a anterioridade, não fere a anterioridade, nem a irretroatividade. E daí o nosso tribunal passa a pegar a ementa e reproduzir para dizer que não fere a anterioridade ou a irretroatividade a revogação de benefícios. Em vez de dizer que, insisto, o caso concreto é um caso de dizer assim, não, nesse caso não feriu porque o diário oficial foi de sábado. Mas vira jurisprudência e hoje nós temos uma posição do Supremo que me assusta, dei para vocês o número do agravo, porque é coisa de você olhar, mais uma vez, agravo regimental no agravo de instrumento 783.509. Vira jurisprudência do Supremo que ocorre isso de a qualquer momento ter uma revogação de um benefício fiscal. Quer dizer, eu estou mostrando isso para você ver o tamanho da insegurança que a gente tem de hoje eu poder ter uma lei retroativa cortando um benefício que eu tenha. Outro tema que me parece, a Constituinte fala em proibição do efeito de confisco. Puxa, regra importante. Mas quanto a gente tem valorizado isso? O que é confisco? Confisco, professor, é uma tributação exagerada. Gente, confisco também é uma tributação exagerada. Mas confisco, eu falo em confisco quando eu tenho uma tributação sem liberdade. O básico, assim, o tributo pressupõe a sua liberdade de incorrer ou não no fato gerador. Quando eu dei para você o caso da norma retrospectiva, eu disse, eu já não tenho mais a liberdade de não incorrer no fato gerador, porque eu já vendi a mercadoria. Portanto, uma tributação retrospectiva tem o quê de confiscatória? Porque ela vai me tributar, eu vou ser tributado, eu não tenho a liberdade de incorrer ou não no fato gerador. Ou, me parece também, um tema bem atual. Hoje, com essa história de Covid,
Veja quantas pequenas e médias empresas, quantos lojistas de shopping hoje não estão com um problema seríssimo, porque o poder público, legitimamente, fecha a sua loja. Fechou a loja, eu não estou discutindo. Claro que o poder público pode fechar a sua loja. Só que a pergunta que eu faço é a seguinte: se ele lhe fecha a loja, ele pode exigir tributos? Veja, você em fevereiro fez vendas e você iria pagar em março. Claro que quando você fez a venda de fevereiro, você, lojista, não esperava o que ia acontecer depois. Você não esperava que fosse fechar as lojas. E você, lojista, a sua realidade é que a venda de hoje paga a conta de hoje. Ou seja, se o tributo tem 30 dias para pagar, é mentira, é ilusão você achar que o lojista vende, guarda o dinheiro para daqui a 30 dias pagar o tributo. Porque essa não é a realidade. Ninguém tem, assim, o lojista não tem esse giro a esse ponto. Então, como é que funciona? Eu vendo hoje, devo o tributo para daqui a 30 dias, quando chegar daqui a 30 dias eu vou ter a venda desse dia e vou pagar. E assim eu vou rolando. E é assim que funciona a realidade das lojas. De repente vem o poder público, por ato do príncipe, e fecha a sua loja. Ele pode fechar. Mas vem a pergunta: é aceitável que ele cobre tributo de você? Que ele exija que você pague tributo se você não tem condições de gerar os recursos para pagar o tributo? Como está? Nós estamos aqui numa situação de falta, claramente, de confisco. Porque eu estou tributando, não te dando a liberdade, você não tem liberdade nenhuma, você simplesmente paga e pronto. Você não tem a liberdade de incorrer ou não incorrer. Você sofre o ato do príncipe e é obrigado a pagar o tributo. Me parece um problema seríssimo. Eu estou falando agora um ambiente de insegurança jurídica, de falta de respeito de preceitos constitucionais. Mas se eu avançar um pouco adiante, agora sair da Constituição e for para a legislação ordinária, eu acho que merece alguma palavra sobre o atual sistema nosso de lançamento. Ou seja, quando você olha o código, como ele foi pensado, como era a tributação na época do código, havia assim, a regra da tributação era do lançamento por declaração. O imposto de renda era por declaração. Ou seja, o contribuinte declarava fatos. E o fisco, com base nos fatos declarados, ele calculava o tributo, ele fazia o lançamento. De lá para cá, nós mudamos. Nós mudamos para um regime, que é o que nós conhecemos, em que praticamente só existe o tal do lançamento por homologação, o autolançamento. Ou seja, ao contribuinte não lhe basta apenas declarar os fatos. Ele declara os fatos e ele escolhe qual é a lei aplicável, qual é a norma aplicável, ele faz o juízo de legalidade, ele calcula o tributo, recolhe o montante e fica sujeito por 5 anos à tal da homologação. E, não vindo a homologação, porque nunca vai vir, de repente, quando ele tem uma fiscalização, vem um auto de infração. E qual é o problema que a gente tem? As multas a que esse contribuinte se sujeita. Porque uma coisa é eu ter multa, como o sistema antigo tinha, eu ter multa se eu deixasse de declarar algum fato, ou se eu declarasse um fato inexato, se eu mentisse, se eu sonegasse uma informação. E eu não tenho nenhum problema em falar que quem sonega, quem deixa de declarar um fato, coisa parecida, ou, enfim, inexatidão, que eu multa por inexatidão na declaração, é algo que incomoda bastante, me incomoda muito. Mas eu lhes pergunto, e o que dizer da multa quando o problema não é a declaração, o problema é o cálculo do tributo. Ou seja, você tem hoje uma multa, se você calcular o imposto mal calculado, você vai ter uma auto-infração que a gente chama lançamento de ofício, que para ser otimista é de 75% o valor da multa. Você é multado não porque você mentiu, não porque você omitiu os fatos, mas porque você não soube aplicar a lei.
será que eu posso admitir, conviver com um sistema, como a gente tem hoje, de 75% de multa, porque eu não soube aplicar a lei, porque eu apliquei mal a lei, porque eu escolhi mal a norma? Ou seja, eu exerço a função do Estado e eu sou punido por isso em 75%? Esta mudança de perspectiva. Uma coisa, eu insisto, uma coisa é eu ser multado porque eu omiti uma informação. Outra coisa é eu ser multado porque eu entendi que o meu fato se enquadrava na lei A e não na lei B. Ou seja, eu acho que nós temos um problema seríssimo aqui também de segurança jurídica ou de insegurança jurídica, quando eu tenho um sistema baseado em autolançamento e cumulado com multas deste teor. Ou seja, eu precisaria admitir, separar. Uma coisa é não informar, outra coisa é calcular, é aplicar a norma errada. Porque eu estou fazendo o papel do Estado. Eu estou fazendo o papel do Estado e eu só tenho a perder. Porque se eu não aplicar a lei correta, segundo a visão que for dada no final, eu estou sujeito a uma multa altíssima em cima disso. Me parece também esse tema como algo que a gente tem que conversar. A gente tem que, como sociedade, entrar nesse mérito para discutir essas multas que se aplicam ao autolançamento por conta de má interpretação da lei. Se não seria o mais correto que, não havendo omissão de fatos, que o contribuinte tivesse uma chance de retificar a sua declaração, retificar o cálculo e calcular o tributo, agora sim, corretamente. Por quê? Por que o contribuinte é que tem que correr o risco da má aplicação da lei e não o Estado? Que segurança jurídica eu ofereço enquanto ordenamento quando eu digo para o contribuinte, olha, faça aí, vai fazendo, mas por 5 anos eu posso achar que você fez mal. Nossa, não é que você sonegou informação, é que você aplicou mal a lei, segundo o que eu vou entender. E já que eu falo sobre esta posição, essas alterações que vão acontecendo o tempo todo, gente, eu estou falando coisas que me incomodam. E o que dizer quando eu tenho mudanças na jurisprudência, jurisprudência mesmo administrativa? Ou seja, isso acontece, e devo dizer para vocês, triste, mas é pura verdade, acontece que você examina a jurisprudência do CARF e fala, puxa, esses são os requisitos para uma boa operação, para uma má operação. As autuações que foram feitas foram que o contribuinte fez isto, aquilo, outro. E você orienta o contribuinte, olha, não faça isso, não faça aquilo outro, mas este caminho aqui é seguro. E, de repente, existem mudanças no entendimento do CARF. Quando vocês forem estudar um tema do ágil, é uma coisa de ficar chocante o quanto mudou a jurisprudência do CARF no tema do ágil. Ou seja, o contribuinte vai fazer uma operação, examina qual é o entendimento naquele momento do CARF, faz a operação segundo aquele entendimento, depois, daqui a 4 anos ele é autuado, dali a outros 4 anos ele vai ser julgado, o CARF já pensa diferente e ele acaba sendo punido, pagando multas, e agora não é mais de 75%, é de 150%, por conta de uma operação que, na época que ele fez, o CARF estava dizendo, olha, é assim que se faz. Ou seja, nós não temos segurança com relação a mudanças de entendimento. O nosso Código Tributário até chega a falar alguma coisa sobre essa segurança, está no artigo 146. Os critérios empregados no lançamento se tornam vinculantes para a administração. Se ela mudar de ideia, só vale para fatos futuros. Mas, infelizmente, esse 146 do CTN não vem sendo aplicado. Então, o fisco vai mudando de ideia e vai pegando o contribuinte com relação a fatos que, quando praticados, foram praticados segundo o entendimento de então. Nós não temos instrumentos de segurança. Nós temos, na verdade, o nosso ordenamento prevê um grande instrumento que nos daria segurança jurídica, chamado consulta. A consulta é um instrumento pelo qual eu, contribuinte, de antemão, bato na porta do fisco,
eu fiz tal e tal operação e o meu entendimento é de que o meu tributo é tal. Você concorda? Se você olhar em termos da lei, se acontecesse exatamente isso, o fisco deveria responder e enquanto ele não respondesse, você ficaria garantido de que não seria autuado. E se ele respondesse, falando assim, não, na minha opinião, você vai pagar mais tributo, você teria 30 dias para recolher esse tributo que ele falou sem qualquer penalidade. Ótimo, belo desenho. Agora vamos à realidade. A realidade é que eu escrevo uma operação para o fisco, faço a consulta, ele leva anos para responder, e quando ele vai responder, ele muitas vezes ele fala, olha, nos termos da lei, uma consulta para ser válida tem que ter tal requisito, tal e tal e tal. E você não cumpriu tal requisito. Por exemplo, ele dá um jeito, e é, infelizmente, experiência de advogado. Normalmente, eles dão um jeito de dizerem que você não cumpriu o requisito e a sua consulta é ineficaz. O que significa a consulta de ser ineficaz? Significa que você não está protegido com o efeito suspensivo da consulta. Ou seja, embora você procurou o fisco, contou tudo o que você fez, o fisco pode te autuar como se você tivesse, como se você fosse uma sonegadora, agisse de um modo completamente ilegal. Porque a consulta só protege se ela for eficaz. E o fisco sistematicamente demora para responder e declara ineficaz. Na prática, o que acontece? Hoje eu já não vejo mais os contribuintes tendo a coragem de propor uma consulta ao fisco. Então, eles são jogados, eles são empurrados a esta insegurança de, bom, já que se eu contar para o fisco o que eu fiz, ele vai depois me autuar, então eu vou ficar quieto, que talvez pode ser que passe os 5 anos, eu vou fazer o que eu acho que é certo e vou contar que não vou ser pego e pronto. Agora, se de repente ele aparecer, você vai pagar uma multa altíssima, altíssima em cima disso. Estas inseguranças vêm acontecendo, estou dando exemplos também, veja, insegurança também na esfera internacional. Nós temos legislações, normas, nós temos entendimentos no Brasil sobre temas importantes como preços de transferência, tributação de serviços, que são bastante questionados por parceiros internacionais. E aqui o problema se torna ainda mais sério, porque nós temos um instrumento chamado acordos de bitributação, são os tratados internacionais em que a gente se compromete com certas limitações para a tributação. E, no entanto, a gente verifica que o investidor que confia nesse acordo e investe no Brasil, de repente, se vê diante de uma interpretação do nosso fisco aos nossos acordos, uma interpretação que não se vê em qualquer outro lugar do mundo. Ou seja, os nossos acordos não são diferentes de outros tratados internacionais. Existem mais de 3.000 acordos de bitributação que são muito semelhantes. No entanto, o nosso fisco faz questão de dar interpretações próprias aos nossos acordos. Isso, é claro, mais uma vez, afasta muito o nosso investidor internacional. E para piorar a situação, ou para dar uma complicação maior, o nosso fisco pode adotar a posição que queira, porque o nosso fisco se recusa a se submeter a uma coisa chamada arbitragem. Sim, porque hoje em dia, boa parte dos acordos que se celebram na área tributária prevêem que se um fisco de um país tiver um entendimento diferente do de outro país, esses dois fiscos se dispõem a, por meio de arbitragem, chegarem a uma solução comum. E o Brasil se recusa a assinar acordos com cláusula de arbitragem. Ou seja, quando ele faz isso, ele, fisco brasileiro, está dizendo, investidor, se você investir aqui, você se dobra ao que eu vou pensar. E se você não concordar, azar o seu, porque eu, fisco, não tenho obrigação de mudar de ideia. Veja, eu estou trazendo para vocês, e desculpe um pouco rir, mas eu acho que a ideia era um pouco dessa, para mostrar esse ambiente de insegurança jurídica. Eu comecei a nossa conversa falando sobre a importância de um ambiente de segurança jurídica, de um mercado, porque ali sim eu posso atrair investidores que poderão trazer prosperidade. E mostro agora, tentei mostrar, que esta tal de segurança jurídica,
que é proposta pela Constituição, na verdade, vem sendo sempre atacada, sempre maculada dos mais diversos modos. E nós temos que falar sobre isso e falar, alô, isso não funciona. Vejam, gente, nós estamos agora vivendo essa tal de Covid. Estamos vivenciando um Estado que está gastando muito e que vai precisar de recursos. Nós estamos agora diante de uma encruzilhada. O que nós vamos fazer para financiar esses gastos enormes? Dois caminhos possíveis. Um, que a gente ouve falar, vamos criar novos tributos, grandes fortunas e tal. Vamos aumentar a carga tributária. Eu tenho certeza que é o caminho mais fácil, vamos criar tributos, ou tenha certeza que vai acontecer. Como criar tributo? Implica passar pelo Congresso. E o Congresso não deixa criar tributo? Escreva, o que vai acontecer é uma ordem do Executivo para a Receita Federal dar um jeito de conseguir mais recursos. Como é que a Receita consegue mais recursos? Simplesmente adotando posições fiscalistas, cada vez mais fiscalistas, cobrando tributos que são indevidos. Ou seja, nós estamos caminhando, tenho certeza que vamos passar a ter autos de infração bilionários, todos indevidos. Para nós, advogados, gente, nós não é nem um pouquinho ruim. A gente vive disso. Mas, enquanto sociedade, é terrível. A alternativa que nós teríamos, e me parece que seria esse caminho, é dizer, olha, eu acho que o Estado vai precisar arrecadar muito mais. Mas existem dois modos de arrecadar. Um é forçar tirar dinheiro onde não existe. Tirar dinheiro que não é devido. Outro é o que se chama crescer o bolo. Ou seja, se eu adoto uma postura pró-investidores, venham investir no meu país, se eu tenho uma economia pujante, numa economia pujante surge mais tributo. Eu posso aumentar a tributação numa economia que cai, destruindo-a mais, empurrando-a para o fundo, eu afogo e vou tirando, ou eu posso falar o seguinte, não, deixa a economia crescer porque eu tenho a minha parte, eu, Estado. Ou seja, é um modo fácil de aumentar, um modo possível de aumentar a arrecadação é crescendo a economia. Quando a economia cresce, a arrecadação cresce junto, mas é um crescimento de arrecadação saudável. Então, quando me perguntam o que nós precisamos fazer para aumentar a arrecadação, eu digo, deixa a economia crescer. Traga segurança jurídica para que o investidor venha. O Brasil é um país delicioso para se investir, só que nós estamos oferecendo muita insegurança jurídica. Nós precisamos trabalhar para a segurança jurídica, precisamos brigar pelas garantias dos contribuintes, precisamos de um Estado que respeite o contribuinte, porque se o Estado respeita o contribuinte, oferece segurança jurídica, e eu volto, desse crescimento da economia é que vai surgir também mais arrecadação. É o jogo do ganha-ganha e não do perde-perde. Então, se a proposta hoje é a segurança jurídica, uma importância para atrair investimento, eu espero ter, nesta hora e 1 minuto, eu achei que ia falar 1 hora, porque 1 hora e 1 minuto, eu espero ter trazido algumas ideias e me coloco à disposição para vocês, o que vocês quiserem conversar a partir de agora. Estou à disposição. Mais uma vez, queria te agradecer, professor, pelo tempo, pela disponibilidade, por toda a sua exposição de ideias. Já que o senhor deu essa oportunidade, os alunos fizeram algumas perguntas. Posso questionar o senhor? Então, a primeira pergunta, que foi uma das mais votadas, é do Bien. Na sua opinião, como podemos melhorar a relação contribuinte e fisco, tendo como base a dificuldade do caso da exclusão do ICMS do PIS/COFINS? Professor, acho que, não sei se o senhor, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o microfone do senhor. É que você tinha colocado que eu estava impossível de apertava aqui, não podia, porque você tinha fechado o microfone de todo mundo. Então agora estão resolvidos. Bom, obrigado pela pergunta, fantástica. Eu tenho uma palavra chamada transparência, governança, transparência. Eu preciso criar um ambiente de previsibilidade. E sem dúvida, ou seja, eu preciso saber, é necessário que, não, assim como o fisco exige a transparência do contribuinte, o contribuinte deve ter a transparência do fisco, ou seja, clareza com relação às regras,
clareza como vai funcionar, clareza de qual é o sistema tributário e não surpresa. O que não dá para aceitar é um ambiente em que ou seja, você não paga tributos se você não sabe qual é a regra do jogo. Então, assim, o ambiente vai melhorar muito se nós tivermos transparência e segurança. Falaram do PIS e COFINS, é um bom exemplo. Eu vou lhes dizer que eu não concordo com a decisão do Supremo. Eu acho que, do ponto de vista técnico, eu sou tributarista, técnico, ela foi errada. Mas eu aprendi com um professor meu, Alcide Jorge Costa, que errar todo mundo erra. Aluno erra, e a gente chama de bobagem. Professor erra, a gente chama de doutrina. Juiz erra, a gente chama de jurisprudência. Então, certa ou errada, a jurisprudência do Supremo se firmou no sentido de que o ICMS não integra a base de cálculo do PIS e COFINS. A partir daqui, cabe ao Estado respeitar essa posição. Quando o Estado, na verdade, o que o Estado deveria fazer ontem era mudar a lei do PIS e COFINS. Ou seja, já que o ICMS não integra a base de cálculo, vamos mudar uma alíquota e resolver esse assunto. Me assusta que já foram tantos anos dessa decisão e não mudaram a lei do PIS e COFINS. Ou seja, o Estado só está aumentando o problema dele. É uma coisa que, para mim, é assustadora. Agora, ele começa a criar essas teses, soltou uma solução de consulta em que o Estado cria uma tese estranha, dizendo que não, é só o valor do ICMS pago é que não compõe a base de cálculo. Só pode dizer isso quem não leu a decisão do Supremo, porque o Supremo não falou em ICMS pago. É o ICMS total da nota que não compõe, porque na visão do Supremo aquilo não é faturamento. O Supremo está errado. Mas é a posição do Supremo, acabou, é a jurisprudência. Então, assim, cabe ao Estado dobrar-se a decisão do Supremo e imediatamente acatar. Isso melhora a relação. O que não melhora? Ficar nessa insegurança. E acaba gerando negócios interessantíssimos. Volta, como advogado é muito bom. Como advogado, Deus do céu, que eu tenho feito de negócio por conta disso, mas eu tenho que olhar um pouco como sociedade. É um Estado que a gente não confia. Nós precisamos de estabilidade, transparência. Transparência. Ou seja, veja, Bárbara, o Estado hoje tem acesso à sua conta bancária. Nós vivemos numa sociedade completamente transparente do lado de cá. Qual é a transparência que a gente tem no sistema tributário? Bárbara, eu sou tributarista. Se algum investidor me perguntar, professor Chueri, quanto eu vou pagar de tributo na minha operação? Eu vou ter que olhar e falar, depende. E vou fazer um monte de perguntas, um detalhe sobre o produto, como é que vai ser feita, porque se for aqui é uma alíquota, se for aqui é outra. Nós temos um emaranhado de legislação. Uma coisa extremamente, o termo é opaco, porque opaco é o inverso da transparência. Se existe transparência do lado de cá, existe opacidade do sistema tributário. Some opacidade a retroatividade que eu já mencionava, retrospectividade, e você não tem nenhuma confiança. Você não existe confiança se não houver transparência. Então, como melhorar? Por transparência, nós temos que lutar por transparência. Transparência nas atitudes do governo, transparência no sistema tributário. Precisamos de um sistema tributário mais simples. Veja, fala-se muito da tal da reforma tributária. E, não sei o quê, tal. Então tem um monte de coisa sobre isso. Isso é fundamental que a gente acabe. Não tem sentido eu ter 5 tributos sobre o consumo. E cada um com a sua alíquota. E tributos que não conversam entre si. Quer dizer, eu contrato um serviço de limpeza para a minha fábrica, paga ISS lá, e o ISS não dá crédito porque o que eu pago aqui é IPI. Como eu pago IPI lá foi ISS, então eu não tenho crédito do ISS sobre IPI, embora eu esteja uma operação industrial. Não tem sentido eu ter tributos distintos. Eu tenho que ter um único tributo, um único IVA sobre tudo. E permita-me com uma única alíquota, sim. Essa história de um monte de alíquotas que nós temos hoje dá uma opacidade brutal. Cada vez que você vai criando classificações, você gera inseguranças, inseguranças. Opacidade. Como melhorar a relação? Sistema transparente. Regras claras. É assim. Não interessa se é para o A ou para o B, é tanto. Não interessa se você fabrica
cosméticos ou fabrica algodão, a alíquota é a mesma. Por quê? Porque não interessa. É assim, o tributo é esse, acabou. Não precisa ficar classificando. Segunda pergunta. Obrigada, professor. Segunda pergunta é do Satoshi. Ele diz o seguinte: o senhor acredita que a manipulação da moeda promovida pelo Banco Central também cria insegurança jurídica para se investir no Brasil? Essa é uma pergunta. Existe insegurança com relação ao câmbio, mas eu não quero falar em manipulação da moeda. Na verdade, Satoshi, para ser muito sincero, esse é o campo que eu conheço menos, e seria mais para um economista para te dizer sobre isso. O que eu aprendi é que moeda é uma coisa muito pequena, ou seja, o que existe circulação de moeda é muito pouco em relação a tudo que o Banco Central, se usar o termo manipula, eu vou dizer controla, que na verdade pode ser dois termos a mesma coisa, porque os meios de pagamentos vão muito além das moedas, ou seja, tem outros títulos circulando por aí, além da própria moeda emitida. Eu não vejo a atuação do Banco Central em si gerando insegurança. Eu, pelo menos, não tenho visto, assim, ao contrário. Eu acho que, talvez até, Satoshi, talvez eu possa fazer a sua pergunta. Eu vou responder a sua pergunta no sentido inverso. Se o Banco Central manipulasse a moeda, ou seja, se ele criasse câmbio artificial, se isso geraria insegurança, penso que sim. Ou seja, eu tenho idade o suficiente para ter vivenciado o Banco Central manipulando o câmbio, e isso traz insegurança. A atual situação que eu tenho, tal do câmbio flutuante, não me parece que isso gere insegurança, porque, na verdade, a flutuação do câmbio é mera segurança, mera consequência de outras variáveis que vêm acontecendo. E o fato de eu não ter uma ameaça, o câmbio fixo, ele é uma panela de pressão, e eu nunca sei que momento que vai abrir. Eu prefiro algo que vai variando, aquela ideia eu prefiro o barco que acompanha a onda, e ele sobe e desce, mas ele está sempre acompanhando a onda. Isso dá uma certa, incrível que pareça, na instabilidade do mar, eu tenho segurança se o barco sobe e desce junto. Agora, o barco ficar no mesmo lugar e o barco subindo, não vai funcionar. Mais uma pergunta. Obrigada, professor. Então, mais uma pergunta aqui, essa é do José Carlos. Ele questiona o seguinte: professor, como a gente pode reformar o sistema tributário para que haja menos insegurança e para que a gente não fique tão refém de uma jurisprudência tão volátil? Do meu ponto de vista, nós temos que ter transparência, regras simples. É assim, deixa eu falar para você, José Carlos. Eu, na minha tese para titularidade da USP, escrevi um livro que você deve encontrar chamado Normas Tributárias Indutoras, em que eu tratava da tributação como instrumento de intervenção sobre o domínio econômico. Eu estudei muito isso. Hoje eu estou cada vez mais convencido de que o tributo não é o melhor meio para intervir sobre a economia. Eu posso intervir sobre a economia, mas o tributo não deveria. O tributo não é o melhor meio. Quanto menos diferenciações eu fizer entre as situações, quanto mais eu cobrar um tributo uniforme com a mesma regrinha, eu estou contribuindo para o que você pediu agora. Ou seja, eu volto. Por que razão que eu tenho que ter o cosmético com uma alíquota mais alta que o algodão? Professor, por causa do nome do princípio da seletividade. É? E por quê? Porque o cosmético é um bem supérfluo. Supérfluo para quem? Ou seja, por que você vai julgar o que é supérfluo e o que não é supérfluo? Não, professor, o princípio da essencialidade assegura que os bens supérfluos, eles pagam imposto mais alto e os bens da cesta básica pagam imposto mais baixo. Puxa, que bonito. Em primeiro lugar, se você acredita que isso acontece de verdade, se você não acha que isso é lobby. Mas vamos fazer de conta que isso não fosse lobby, que isso fosse realmente aplicado. Eu lhe pergunto, mas por que existe a seletividade em função da essencialidade do produto? Professor, é que é o seguinte, você vai me explicar, a sua aula que você está dando para mim, tá? Você está me explicando o seguinte, não, professor, acontece o seguinte, que o tributo sobre o consumo, ele foi criado
como o tal do tributo indireto. Ou seja, os tributos diretos, eles tinham um problema que as pessoas, os nobres, eles não pagavam tributos diretos, eles eram imunes. Então, cria-se o tributo indireto como uma forma de que todo mundo pagasse. Ou seja, o segredo do tributo indireto era eu não conhecer o meu contribuinte e assim não haveria os privilegiados, todo mundo pagaria. Mas logo em seguida, ou logo em seguida não, claro, mais tarde, se percebe que ao eu não saber quem é o meu consumidor, eu acabo cobrando tributo do pobre e do rico. E não é justo que os dois paguem a mesma coisa. Então a seletividade surge para falar, bom, como o pobre consome produtos essenciais e o rico consome produtos supérfluos, nada mais certo que através de alíquotas diferenciadas eu pegue produtos essenciais que não pagam imposto, que são dos pobres, e os produtos supérfluos pagam muito imposto, porque são dos ricos. Puxa, entendi a sua ideia. Então, o que você está me dizendo é que cosmético é supérfluo e é coisa só de rico. Então, ele faz uma pergunta. Você tem alguma doméstica na sua casa? Alguém que faz a limpeza na sua casa? Por acaso você já a viu sair do trabalho sem passar um batom? Você já a viu sem usar esmalte? Você, por acaso, já viu essa moça sem o seu celular? Ela usa o celular ou não usa o celular? Você sabia que o celular é 33% de imposto sobre o celular que ela paga? Ou seja, essa ideia de seletividade e tudo mais é uma balela. É uma balela. Porque os produtos ditos supérfluos são consumidos por pessoas que não podem pagar também imposto do mesmo modo. Nós temos que repensar, o imposto tem que ser igual para todo mundo. É assim, não interessa o que for, todo mundo paga. Não está certo que você, Bárbara, quando você vai à manicure, você certamente vai à manicure, você pague só ISS sobre isso. Ou seja, a sua doméstica, quando fala no telefone, paga 33% de imposto. E você, quando vai à manicure, paga só 5%. Por que essa diferenciação, Deus do céu? Temos que acabar com isso. Tributo sobre o consumo tem que ser uma alíquota só. Agora, tem uma pessoa que não tem condições, eu não tenho nenhum problema em você, do lado das despesas, você ajudar essa pessoa, entrega dinheiro para essa pessoa, faz o que você quiser. Faça ajudas, Bolsa Família, o que você quiser, programas sociais. Mas não use o tributo como programa social, não. Use o tributo para ser um sistema simples, claro. Fez a operação, custa tanto. Até porque, Bárbara, se nós tivéssemos um tributo cobrado de todo mundo e, como eu quero transparência, por fora, eu não sei, Bárbara, se você já foi aos Estados Unidos, já foi? Você viu lá que existe o tal do sales tax. Ou seja, você vai comprar alguma coisa, vê o preço, assim, puxa, vou comprar, de repente, surpresa, tem lá uns 7 ou 8% a mais de sales tax. E você compra o produto e sabe que você paga sales tax. Nós não, nós pensamos, nosso povo, Bárbara, pensa que não paga imposto, porque o produto é o imposto escondido. Eu pago a conta do celular, pré-pago, porque eu sou povo, pago o pré-pago, nem sei quanto eu paguei de imposto em cima daquilo. E eu acho que só rico paga imposto, e eu acho que o governo me dá alguma coisa. Eu sou grato ao governo que ele me dá alguma coisa, e acho bom que ele cobra dos ricos. Eu nem sei que eu estou pagando. Se eu tiver um sistema transparente, em que todo mundo paga imposto sobre qualquer consumo, eu vou passar a ter cidadãos contribuintes. Eu tenho certeza que aí eu começo a ter uma mudança. Porque daí, quando alguém vier a falar alguma coisa sobre um gasto, minha pergunta é, mas quanto vai custar isso? Porque eu estou pagando. É muito diferente eu saber que houve corrupção e que levaram dinheiro do governo. Diferente, houve corrupção e levaram o meu dinheiro. Eu paguei e eu não tenho alguma coisa em troca. Eu gosto de um sistema transparente igual para todo mundo e transparente nesse sentido de que todos sabem que pagam, porque todos pagam. Eu quero que saibam que pagam. Obrigada, professor. Podemos fazer uma última perguntinha? E aí, Claro, estamos aqui.
A próxima pergunta que nós temos é a seguinte, está como anônimo, então eu não vou conseguir falar o nome, só a pergunta. Ele disse assim, professor, com a troca constante de ministros, a crise do governo, a gente vê ainda mais insegurança jurídica. Como que o Brasil poderia superar esse momento? A questão pode se tornar um pouco mais política e eu tomo muito cuidado. Veja, uma coisa é ideologia. Eu não escondo minha ideologia e fui muito claro com relação à minha posição. Mas eu tomo muito cuidado para não usar da minha posição de professor para entrar em questões políticas que eu passo adiante. Olha a diferença. Ideologia é uma coisa, eu tenho, e não vou esconder. Outra coisa é questão política. Então, falar como fazer para os meninos... É claro, eu preciso de segurança jurídica, eu preciso de estabilidade. Então, qualquer tipo de instabilidade por si é ruim. Mas eu não estou falando do governo A ou do governo B. Eu preciso de segurança, regras claras. É importante, então voltamos talvez, para evitar a questão política, voltamos ao começo daquela tal da suave perda da liberdade. É dar um papel mais importante para o legislador. É não ficar à mercê do executivo resolver o que ele queira. Ou seja, essa delegação ao executivo, para que ele tome as decisões, com isso de se trocar o ministro, muda todo o sistema. Então, a rigidez da legalidade, a anterioridade, a retroatividade, vou dizer assim, aplique a Constituição brasileira, já caminhamos bastante. Bom, professor, então vou encerrar a palestra. Agradecer muito pela presença do senhor, por essa palestra incrível. A gente aqui da PUC espera ver o senhor mais vezes, ter esses momentos mais vezes, ainda que seja nessa situação, né? Não tão boa, mas foi uma palestra muito gratificante. Então, muito obrigada pela disponibilidade do senhor. Inclusive, nós temos um professor da casa assistindo, que é o professor Guilherme Laskowski, também está aqui com a gente. Então, muito obrigada, professor. Melhoras para todos nós. Eu agradeço o convite, espero que tenha aproveitado alguma coisa e desculpe não passar mensagens otimistas. É tão gostoso como professor só passar mensagens otimistas, mas tem que falar um pouquinho da realidade também, porque daí o otimismo vem que, falando da realidade, a gente pode mudar. Só dá para mudar a realidade quando a gente fala dela. Com certeza. Obrigado, gente. Obrigada, professor. Tchau, tchau.